Olá, meus amigos, muito bom estar juntos mais uma vez. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo de celular, em Mateus capítulo 5. Nós, há algumas semanas, já estamos estudando as bem-aventuranças. Isso é muito importante, nós entendermos e, na realidade, viver a prática dessas bem-aventuranças. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu quero ler o versículo 5, a terceira bem-aventurança. E a Escritura declara assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então eu quero relembrar algumas coisas que são importantes. Primeiro, as bem-aventuranças, elas têm a ver com o caráter interior. Nós precisamos entender isso. E entender também que Deus ele está atento às motivações interiores nossa. Então, coração e mente devem produzir, devem manifestar atitudes corretas. Então, aquilo que eu já disse algumas vezes e é importante reforçar também, o funcionamento do ser humano é assim: ele pensa, ele sente e então ele faz. Os nossos pensamentos, eles produzem emoções que nos levam a atitudes, a práticas. Aquilo que nós fazemos, eles são resultado ou daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós sentimos. Por isso, a importância de nós não permitirmos que toda sorte de lixo penetre na nossa mente. Paulo fala em Filipenses 4:8 que tudo aquilo que é verdadeiro, bom, se há alguma virtude, se é verdadeiro, então nisto é que nós devemos pensar. Então, importante isto. Então, Deus ele está atento ao que move as motivações nossas interiores, o que a nossa mente e as nossas emoções nos levam a viver de maneira prática. Se os pensamentos são ruins, eles vão gerar emoções ruins que vão nos levar a práticas ruins. Bons pensamentos geram boas emoções que nos levam a boas práticas. Então, é importante lembrar, Deus está atento às nossas motivações interiores. Então, de uma maneira resumida, o bem-aventurado é aquele que vive com Deus, que caminha com Deus. Então, só para reforçar. Mas o texto está dizendo que os bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Esta terra, fazendo alusão, quando isto foi escrito, fazia alusão a Canaã, a terra da promessa, e que nada mais é do que aquilo que nos aguarda no reino vindouro, entendendo que esta terra ela está fadada ao seu fim. Na realidade, Apocalipse 21, depois você pode ler, declara que virão novos céus e novas terras, porque a primeira terra já não existe mais. Então, importante isto. Mas, então, quem são esses mansos? É importante nós entendermos. No original, Plaus fala daquela pessoa de espírito humilde e dependente de Deus, que não confia na sua própria capacidade. É aquele que depende em todo momento, em todo tempo,
em todas as coisas de Deus. É aquele que reconhece que não é capaz de obedecer à própria Escritura. Isto só é possível em função da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Isso só é possível porque todo aquele que creu em Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, também, além da salvação, recebeu o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que habita em nós, que nos leva, que nos capacita a viver em obediência à palavra de Deus, a viver as bem-aventuranças, neste caso, que nada mais são do que o estilo de vida do reino de Deus. Entendendo que quando nós cremos em Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, né, das nossas vidas, Paulo declara que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. E nós também entendemos que o reino de Deus não é um reino físico, é um reino espiritual, que vem, né, a nós através da pregação do Evangelho. Quando nós cremos na obra de Cristo, então este reino é estabelecido dentro de nós. Então é um reino espiritual. Importante entender isto. Então, este manso é aquele que é humilde, que é simples de espírito e que não confia na sua própria capacidade, nos seus próprios recursos, mas que confia inteiramente em Deus, que se submete a Deus mesmo quando ele não entende a circunstância, aquilo que ele está vivendo, principalmente nos momentos de adversidade. Mesmo assim, ele continua confiando em Deus e dependendo de Deus, se submetendo à autoridade do rei deste reino, Jesus. Então, esta promessa é a mesma contida, né, no Salmo 37, Salmo de Davi. Eu quero ler alguns versículos e nós vamos entender melhor isto. Davi diz assim: confia no Senhor, faz o bem, e então tu habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Fala de uma herança, né, futura, mas nós sabemos também que as bem-aventuranças, nós vamos colher os benefícios da obediência a elas ainda nesta terra. Versículo 4, Davi continua dizendo assim: deleita-te também no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, o teu caminhar, confiando em Deus, e ele vai fazer tudo o que é necessário, tudo o que precisamos. Descansa no Senhor, versículo 7. Espera pacientemente por ele. Espera, tenha paciência. Deus não está indiferente a tudo aquilo que você está vivendo. Ele não está indiferente à sua dor. Entenda isto. Espera por ele. Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. Deus sabe o que é melhor para nós. E mesmo em circunstâncias adversas, contrárias, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, as Escrituras dizem que tudo coopera para o nosso bem. Deus usa circunstâncias contrárias para trabalhar no nosso caráter. Deus está preocupado não com o nosso exterior, mas com o nosso interior, com o nosso caráter. O compromisso de Deus, através das Escrituras, é forjar em nós, né, o caráter de Cristo, nosso irmão mais velho. Então, ele continua dizendo, olha, tenha paciência, espera em Deus, né? Por quê? Porque os mansos herdarão a terra. Então,
O salmista Davi também declarava estas promessas, ele cria nessas promessas. E quando nós vemos aqui confiar, esperar, né, ter paciência, entregar o caminho, é num sentido de que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos que Ele nos conduza, né? Que Ele nos capacite, que Ele nos oriente. É Ele quem faz. Ele quem faz. Nós ajudamos. É uma dependência completa e exclusiva de Deus, do Espírito Santo que habita em nós. É assim, esse é o estilo de vida do reino. É por isso que em Mateus 11, Jesus declara: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados de tentar fazer por si mesmo, segundo a sua capacidade, segundo a sua experiência, e ele fala: vem, toma o meu jugo, né? Vem andar comigo, vem aprender comigo, deixa que eu faço e você ajuda. Então, esse é o estilo de vida. Então, é Deus quem faz, é Deus fazendo. Amém, queridos? Então, o manso é este, é aquele homem, é aquela mulher que mesmo não entendendo as circunstâncias que está vivendo, principalmente as lutas, as adversidades, o sofrimento, a dor, ele se submete a este senhorio, a esta autoridade, ele se coloca em posição de submissão, independente da circunstância. Então, quem é esse manso? Esse manso é aquele que, quando é agredido pelo mal, não se deixa dominar pela amargura. Isso é uma coisa muito séria e eu quero falar um pouco com relação a isto, né? Com relação à raiz de amargura. Este homem, este manso, é aquele que, quando é agredido pelo mal, quando sofre as injúrias, né, quando sofre as humilhações, quando sofre circunstâncias adversas, ele não se deixa dominar pela amargura, que é o que normalmente acontece. Quantas pessoas amargas você conhece? Por quê? Porque num revés, numa situação contrária, numa injustiça, numa situação de humilhação, né, deixou que o seu coração brotasse, no seu coração brotasse rancor, ira, ódio, raiva. E isto só nos causa dano, isso só nos faz mal. Então, o manso é aquele que não permite isso, é aquele que é capaz de discernir que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Entenda, o seu inimigo não são seus inimigos, não são pessoas, né? Não é o seu concorrente, não é o seu colega de trabalho, não é o seu parente. Muitas vezes dentro de casa existe desentendimento, mas entenda, o nosso inimigo não são as pessoas próximas a nós. Muitas vezes elas são usadas pelo inimigo para nos causar danos, para nos fazer o mal. Muitas vezes querem nos humilhar ou nos humilham, querem nos destruir, querem nos prejudicar. Mas o manso não é aquele bobo, aquele tonto que é enganado, que não tem reação, que não reage. É aquele que entende que, independente da circunstância, Deus é o Senhor da vida dele. Deus cuida dele, Deus vai agir, vai fazer. Então, é aquele que mesmo na adversidade se submete, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, seu inimigo não são pessoas, mas são principados, potestades, autoridades.
espirituais. Efésios, capítulo 6, verso 12. Essa é a declaração de Paulo. Nós vivemos em um estado de guerra constante, do bem contra o mal. E é uma guerra por domínio, para ver quem domina a nossa vida. Se é o bem ou se é o mal. Nós estamos a todo momento fazendo escolhas. Como agir, como reagir. Então, o manso é aquele que consegue discernir, né, toda tentativa maligna que vem para agredir, que vem para destruir, que vem para atrapalhar, que vem para impedir, enfim. Nós vivemos em um estado de guerra constante. Entenda isso. É uma luta espiritual nas regiões celestiais do mal, Paulo declara. Então isso não é fantasia, não é obra de ficção, é a realidade. Então, não se deixar dominar pela amargura diante da adversidade. Então é importante entender isso. Paulo, nesta carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 26, né? Ele declara: irai-vos, mas não pequeis. Então o manso é aquele que discerne, ele pensa, ele sente, mas ele não permite que estas questões, né, o levem a atitudes ou a reações erradas. Querer pagar, por exemplo, o mal com o mal. Nós não somos chamados para isto. Pelo contrário, o Evangelho é uma loucura. Porque ele diz que você deve pagar o mal com o bem. Então, esse é o estilo de vida que Deus espera de cada um de nós. E nós só vamos conseguir viver isto, em primeiro lugar, tendo uma experiência com Jesus, com a obra que ele realizou. Em segundo, sendo ajudado pelo Espírito Santo, que veio para nos ajudar. Ele é o paracleto de Deus, ele é o ajudador. Ele veio para nos ajudar. E ele habita em nós, entenda isto. Então, é uma luta, uma guerra espiritual. E o diabo está todo o tempo tentando você, muitas vezes usando situações e circunstâncias, levando você a pecar. Por quê? Porque o pecado, o que ele faz? Nos afasta de Deus. É uma barreira, é um impedimento que Cristo removeu na cruz do Calvário. Mas nós continuamos ainda sujeitos a errar. A atitude, quando eu erro, quando eu peco, é me arrepender, confessar a Deus e receber o perdão. Na realidade, esse perdão já nos foi dado lá na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender, e eu queria falar um pouco em relação a isso. Esta raiz de amargura, né? Essa amargura, ela vai além, muito mais do que um rancor, que nos leva a não perdoar as pessoas que erram conosco. Isso é comum. Esse rancor, essa raiz de amargura, biblicamente, ela é um padrão de pensamento. É justamente este padrão de pensamento que leva você a pensar: eu posso pecar, depois eu peço perdão para Deus e está resolvido o problema. Não é assim que funciona. Não é assim. Esta raiz de amargura, quando nós permitimos que ela brote dentro de nós, ela vem com este tipo de pensamento. E nos leva a sentir isto, esta emoção, e nos leva a atitudes erradas, nos leva a pecar. Então, é importante entender isso. O texto,
mais conhecido sobre raiz de amargura é em Hebreus, capítulo 12, verso 6. É o texto mais conhecido, que fala justamente sobre isto. Né? O escritor falando que nenhuma raiz de amargura deve brotar dentro de nós. Porque ela brotando, o que ela causa? Perturbação. E ela também não contamina, não vai contaminar só você, ela vai contaminar as pessoas à sua volta. Uma pessoa amarga, né, amargurada, ela contamina todo o ambiente à sua volta, as pessoas à sua volta. Então, este é o texto que fala. E quando o escritor aos Hebreus fala nesse capítulo 12, verso 6, sobre esta raiz de amargura que não deve brotar dentro de nós, ele está fazendo referência a Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Lá no princípio, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 18, o que Deus está fazendo? Depois você pode ir lá e ler e ver o contexto. Né? Deus ele estava exortando, através de Moisés, o povo judeu que não vivia na Palestina, que estava fora, né? Estava além, né? Dali do lugar onde o povo judeu vivia. Estava fora. E qual era o risco? Se você ler lá, você vai ver que eles estavam em regiões, em outras nações, onde o povo daquelas nações adoravam outros deuses. Então eles corriam risco do pecado da idolatria. Da idolatria. Né, de adorarem imagens de escultura. A gente sabe toda sorte, existe Deus para todos, né, de todos os tipos, para todos os gostos. Mas Deus é um só. Então, Deus, através de Moisés, estava exortando aquele povo deste perigo, justamente, da idolatria, de começar a se envolver com as práticas daqueles povos. E a exortação era justamente com relação a isso. Eles não deveriam permitir que tal pensamento, que tal sentimento acabasse entrando dentro do coração deles. Então, isso se traduz, e Deus está querendo dizer assim, olha, a alegria é doce e a tristeza é amarga, não tem como. Então, o cuidado que nós precisamos ter diante das adversidades, diante de tudo aquilo que nos acontece, como eu disse, quando o mal realmente nos ataca, vem, né, através de circunstâncias, de dificuldades, de lutas, nós precisamos entender, nem tudo, né, tudo aquilo que nos acontece, o culpado é o diabo, mas ele usa muitas vezes o resultado das nossas péssimas escolhas, né, dos nossos pecados, e aí ele vem nos atingir, ele quer nos destruir na realidade. Então, Deus está chamando a atenção com relação a isto. Então, a questão maior da raiz de amargura não é só a questão do rancor que nos leva a não perdoar, e não perdoar é um pecado. Então, quando eu não perdoo alguém, eu estou pecando contra Deus. Porque ele diz que assim como nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Então, nós não podemos permitir esse tipo de pensamento. Eu me deixo levar pela ira, pela raiva, pelo ódio, e vou pagar o mal com o mal. Não, eu fui injustiçado. Nossa,
entrega para Deus. Entrega para Deus. Então, é importante entender isto. Por quê? Porque ele está falando que estas questões nos afastam de Deus. O que nos afasta de Deus, como eu já disse, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, nós não podemos permitir que, em função, em detrimento de circunstância, de um mal que nos fizeram, eu preciso discernir que o meu inimigo não é aquela pessoa, mas meu inimigo é o diabo, que usa situações e pessoas para tentar nos levar a pecar. Ele quer que você peque, porque o pecado abre brechas. Abre brechas. Né? As Escrituras dizem que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. Mas as Escrituras também dizem, declaram, que aquele que nasceu de novo, o diabo não pode tocar. Não pode tocar. Então, a questão é que nós, muitas vezes, ao reagir de maneira errada, ao permitir que pensamentos e emoções erradas nos conduzam a práticas erradas, estamos sujeitos, muitas vezes, à ação maligna. Então, é importante entender isto. E entender que, mesmo Deus permitindo, como eu já disse há uns minutos atrás, mesmo Deus permitindo sermos agredidos pelo mal, Ele está usando isto para trabalhar, para forjar o nosso caráter, para forjar o caráter de Cristo em nós. Então, este é o manso, e este vai herdar a terra, vai ter como herança, né? Vai herdar a terra, um novo céu e uma nova terra. Mas é promessa de Deus, mas é aquele então que discerne, que entende que aquela agressão, que aquela injustiça, que aquela injúria, que aquela humilhação, né, é uma arma maligna para nos levar a errar, a pecar, a querer pagar na mesma moeda. E nós não devemos agir assim. Como Jesus reagia diante dessas circunstâncias? Eu quero que você abra comigo, eu não ia abrir, mas primeira carta de Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Vou ler com vocês, para ver como que Jesus agia, como que ele reagia. Acha lá, vamos lá, 1 de Pedro 2:23. Está falando sobre Cristo, aqui, Pedro, nesta carta. 21, para ficar mais completo. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos exemplo. Ele é o nosso modelo, o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo. Nós precisamos ler os evangelhos e aprender como Jesus pensava, como ele agia, como ele reagia, porque esse é o padrão. Nós não vamos alcançar o grau de perfeição que ele tinha, mas nós precisamos nos esforçar. Lembre-se, Deus está atento
a motivação interior. Né? Deus está atento a isso. Então ele nos deixou exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou, nem malícia se achou na sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia injúria. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele era manso. Aliás, toda a plenitude, né, do Espírito estava em Cristo. E nós temos este mesmo Espírito habitando dentro de cada um de nós. Então, nós precisamos aprender a discernir, a não querer pagar mal com mal. Então, ser manso não é ser tolo, não é ser bobo, mas é se submeter a Deus, à direção, ao controle, né, de Deus. É confiar nele. Nele. É depender dele. Então, independente da circunstância, mesmo que ela seja contrária, entendendo que Deus está no controle, né? No controle, e nada acontece se não for debaixo da permissão dele. Nada, nem o diabo toca em você se Deus não permitir. É o que aconteceu com Jó. O diabo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Deus queria que ele não vivesse uma vida religiosa, mas vivesse realmente uma vida de obediência a Deus, debaixo do senhorio de Deus. Porque Jó temia a Deus e fazia aquilo que era correto, mas era fruto de um esforço próprio e não de uma dependência de Deus. É isto que nós precisamos aprender. Então, Jesus, ele não injuriava, ele se entregava, ele se submetia. Ele sabia que Deus era quem tinha a capacidade de julgar de maneira correta. Não tente ser juiz. Nós erramos, né, tentando impor um julgamento quando somos prejudicados, quando tentamos pagar na mesma moeda, ou quando não muito, mas acontece com frequência, quando nós nos alegramos, quando aquela pessoa que nos causou mal e dano sofre um revés. Nem este sentimento agrada a Deus. Então nós precisamos entender que aquela pessoa também é carecedora da graça e da misericórdia de Deus. Que aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos causam dano, precisam de Deus na sua vida, assim como nós precisamos, assim como nós temos. E o que nos cabe é orar. É o máximo que nós podemos fazer. Nos submetemos a Deus, discernimos aquela situação e pedimos que Ele haja em toda aquela circunstância. Mas não tentamos fazer justiça. Então, bem-aventurado é aquele que vive com Deus, aquele que depende de Deus, é aquele que se submete a Deus, é aquele que confia e espera. Este é o estilo de vida do reino de Deus. Então, é mais um desafio para a minha vida e para a sua vida, sermos mansos, porque, sendo assim, nós vamos colher a bênção, a bem-aventurança de herdar a terra. Eu espero que esta palavra edifique você, eu espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida e fica aqui o desafio. Né? Este é o estilo de vida do reino de Deus, as bem-aventuranças. Que você tenha uma semana de vitória, que
que você tenha uma semana de avanços e de conquistas. E eu quero orar por isso, Pai Celestial, santo é o teu nome. E eu quero orar por estes que estão assistindo esta live, assistindo esta gravação, por aqueles que estão ouvindo, Pai, para que o Senhor os ajude, os capacite, pelo poder do teu Espírito Santo, a viver desta maneira. Que o Senhor abençoe a semana, que o Senhor continue guardando, protegendo, sustentando, conduzindo, que o Senhor continue reinando sobre estas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma semana de vitória, mais uma vez, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.